Então, nossa aula de hoje ela é sobre planejamento e organização da manutenção. Então, vamos falar as formas que ela pode se dispor na empresa. A gente falou que anteriormente ela era um setor de pouca importância inicialmente, para se tornar depois um setor de crítica importância, que está ligado diretamente aos lucros reais da empresa. Então, nós falamos dos tipos de manutenção, da estratégia de manutenção na nossa aula passada. Teve alguém que me perguntou na semana passada sobre aqueles termos que nós discutimos na nossa primeira aula de conteúdo mesmo, né? Eu coloquei um outro material lá no portal acadêmico que fala sobre esses termos. Então, quem quiser dar uma revisada nisso, é só pegar lá. Eu coloquei o nome dele GM00, porque eu já tinha o 01, que é o inicial da introdução da nossa disciplina, que são os conteúdos, os termos técnicos da manutenção. Então, como eu estava dizendo, hoje nós vamos falar sobre planejamento e organização da manutenção. Então, quem determina esse tipo de situação na empresa é ela mesma. Então, são os gestores que dizem qual é o caminho que a estrutura organizacional vai tomar. Se tiver alguma disciplina sobre isso, sobre estrutura organizacional, podem falar. Então, eu me recordo de a gente ter estudado, sim, alguma coisa, mas bem... Não especificou muito, entendeu? Não entrou muito. Mas eu lembrei algumas matérias a gente ter passado por estruturas organizacionais. Beleza. Então, já que vocês têm alguma noção, já ajuda. Obrigado, William. Por nada. Bom, como vocês sabem, o setor de manutenção é igual a qualquer outro. Então, a gestão dele é também baseada no conhecimento que os gestores possuem sobre estrutura organizacional, sobre planejamento estratégico, qualquer tipo de estratégia, como nós vimos na aula passada. Então, a gente pode ver aqui na nossa forma de atuação, nós temos algumas formas, das mais comuns, que são essas que aqui eu estou apresentando para vocês. Então, nós temos a centralizada, a descentralizada, a mista, que combina essas duas situações, e nós temos a formação de times. Vamos falar de cada uma delas aqui. Vamos lá. Quando a gente começa a falar da centralizada, a gente tem que pensar no seguinte: tudo que é centralizado, ela tem um ponto único. Um ponto único de início, um ponto único de fim. O que isso quer dizer? Todo o serviço é realizado no mesmo local, pelas mesmas pessoas, controlado pelo mesmo gestor. Então, esse é o raciocínio que nós temos que ter quando se fala de centralização da estrutura organizacional. É a mesma forma quando a gente tem um governo central. Ele dita o que é realizado naquele ponto. O mesmo se aplica para formas de gerenciamento. Então, no nosso caso aqui, para a estrutura organizacional do sistema de manutenção. Então, ele tem algumas características básicas, que são essas que aí estão. Nós temos que estar cientes das mesmas. Então, vamos falar sobre a primeira. Concentração de equipamentos em uma pequena área. Isso a gente pode observar quando a gente parte da centralizada para as outras, a gente pode entender que a centralizada foi a inicial. Então, é aquela que serviu de base para as outras propostas. Então, quando a gente fala que tem a concentração de equipamentos em uma pequena área, é porque necessariamente, quando se propôs esse tipo de técnica, as empresas eram pequenas. Então, no caso, a gente tinha lá os aprendizes artigos que faziam seu trabalho bem, bem rústico, com poucas pessoas trabalhando, com pouco controle de qualidade. Então, a necessidade de você concentrar os equipamentos em uma pequena área era interessante, porque se dispõe de pequenas áreas. Isso foi se modificando com relação ao tempo. E depois observou-se que isso era menos efetivo. Então, a efetividade desse tipo de técnica era melhor, porque concentra muito em um local pequeno. Então, isso se limita à quantidade de equipamentos, como vocês podem observar aqui, que eu tenho um número menor de equipamentos e instrumentos de manutenção.
Então, eu tenho poucos equipamentos, logo, eu vou ter poucos funcionários para atuar, né, nessa empresa, para atuar nessa área, nesses equipamentos. Então, o serviço de manutenção também é reduzido, porque se eu tenho poucos equipamentos, os equipamentos de manutenção, os instrumentos de manutenção que seriam utilizados para a inspeção desses equipamentos, para manutenção corretiva, preventiva, preditiva, detectiva, preventiva, são escassos. Se eu concentro tudo, obviamente eu tenho a tendência a ser menos efetivo no processo de manutenção. Porque eu vou ter uma equipe pequena e logo ela provavelmente não vai conseguir se especializar nas áreas que elas deveriam, de acordo com os equipamentos que a empresa dispõe. É isso que nós vamos falar a partir da aula que vem. Nós vamos falar de manutenção autônoma, que a gente discute como que o operador consegue fazer a manutenção ele mesmo, sem chamar a equipe. Que isso é uma prática muito comum, que a intenção é criar como se fosse um apego por aquele equipamento, como se o funcionário se sentisse parte dele. Então, com relação à centralizada, essas são as informações relevantes que nós temos. Concentração de equipamentos em uma pequena área, ela é menos efetiva que as outras práticas que nós vamos observar, e por conta de ser uma pequena área e levando em consideração esse tipo de coisa, a produção seria um pouco mais reduzida do que uma área mais abrangente, nós temos um menor número de equipamentos e, por consequência, menos instrumentos de manutenção e talvez uma equipe reduzida também, se é que vai existir uma equipe de manutenção. Com relação à descentralizada, como vocês podem imaginar, ela é uma variação da prática centralizada e, como eu disse, inicialmente é aplicada nos setores de produção arcaicos iniciais que nós tínhamos no início da produção fabril, que não seguiam um padrão de produção em massa. Lógico, a centralizada ela pode ser aplicada ainda, ela é muito aplicada ainda nas empresas menores, que facilita com relação apenas à gestão, apesar de ser menos efetiva com relação à atuação propriamente dita das pessoas, dos equipamentos e do setor em si. Então, com relação à descentralizada, ela é muito comum com as linhas de produção. Então, ela é mais associada às revoluções industriais, a partir da segunda, no caso, que fez uma linha de produção bem executada. Então, a empresa fazia vários tipos de produtos. Então, você consegue separar bem uma linha de produção da outra. Se você quer ver a linha de produção do produto A, você tem que ir na sala do produto A, produto B. Então, separou-se bem o que cada uma das linhas de produção tem que atuar e quem são as pessoas que atuam nela. Então, subdividiu o processo de produção. Além disso, cada uma dessas áreas tem sua equipe de manutenção. Isso é importante para a gente? Sim, eu considero extremamente relevante, porque quanto mais se trabalha com equipamento, aquele tipo de equipamento, mais especializada se torna a equipe responsável. Isso é interessante em alguns pontos? Sim, como esse que eu acabei de citar. Só que ele pode gerar alguns problemas, como, por exemplo, você limita o conhecimento que a equipe de manutenção vai ter. Só sabe trabalhar com aquele tipo de equipamento, com aquele tipo de linha de produção. Se a empresa não tiver o costume de fazer o rodízio dos funcionários, a pessoa vai ficar o tempo todo lá na mesma equipe, mexendo nos mesmos equipamentos. Com certeza ela vai ter uma experiência gigantesca, mas vai estar limitada àquele tipo de processo de produção. E como eu acabei de citar, os especialistas vão surgir a partir disso. Quanto mais se trabalha com um tipo de conhecimento, com um tipo de equipamento, com um tipo de inspeção, maior conhecimento a pessoa desenvolve para com aquele equipamento, com a equipe que ela vai trabalhar. Então, a expertise desenvolve a partir desse tipo de situação. Aí nós temos um porém. Dificuldade de padronização das operações. Por que isso se deve? Nós temos uma equipe própria para cada área. O que isso quer dizer? Cada equipe vai trabalhar de acordo com a área que atua. Ou seja, elas teoricamente admitiriam protocolos diferentes de atuação,
Então, isso não traria um padrão para a empresa com relação aos seus hábitos de manutenção, que seria para evitar problemas de incoerência na documentação. Isso é um problema grave que nós temos aqui na manutenção, que são descentralizadas, que cada uma faz a sua maneira. Então, nós não temos uma padronização do processo de operação. Isso é um problema razoavelmente grave. Então, descentralizada, nós temos esses pontos de destaque. Então, grande distância entre as linhas de produção. Cada área tem a sua equipe de manutenção. Por consequência, leva ao desenvolvimento de profissionais especialistas, porém, cria dificuldade de padronização das operações, porque cada equipe atuaria à sua maneira. A mista, que para mim é aquela que trabalha muito bem, ela tem características extremamente adequadas para o processo industrial. Por quê? Porque ela combina as duas anteriores. Como assim? Ela pega as duas partes, ela pega as partes boas de cada uma delas. E o que isso quer dizer? Ao invés de ter uma equipe de manutenção em cada área, como nós vemos na descentralizada, ela possui um grupo próprio de manutenção. Qual é a diferença do grupo para a equipe nesse caso? A equipe seria aquela que apenas executa os trabalhos. E esse grupo seria aquela que pensa, que vai refletir, que vai determinar, que vai observar, que vai gerir os equipamentos como um todo. Então, é uma gestão muito mais integrada, mais voltada também para cada uma das áreas, para a especificidade de cada uma das áreas de atuação daquela empresa, cada uma das linhas de produção. E, além disso, tem um único órgão que vai padronizar os métodos, os processos de controle. Então, nós temos os vários grupos com relação à parte descentralizada e um órgão gestor único, de forma centralizada, que vai buscar padronizar os métodos que cada um dos grupos vai utilizar e também padronizar os processos de controle dessa empresa. Então, é uma gestão mista por conta desses pontos que eu acabei de levantar. Então, essa possibilidade, ela é muito utilizada pelo seguinte, vocês podem observar, quem trabalha na área já notou isso. Nós temos o gerente geral, o gerente de setor, o supervisor, aí vem coordenador, supervisor, diretor, até chegar no estagiário. Então, essa é uma das formas de atuação de estrutura organizacional mais comuns, por mais que não seja uma coisa assim dita, é uma coisa mais velada. Ninguém vai dizer necessariamente que é assim que acontece. Geralmente, quem está na parte de baixo dessa pirâmide costuma dizer que é centralizado. E quem está na parte de cima costuma dizer que é descentralizada. Mas a verdade é que ela é uma gestão mista. Nós temos os responsáveis por cada um dos grupos e os grupos em si, e aquele órgão que seria responsável pelo controle desses grupos, na forma de padronização e dos processos de controle. Formação de times. Essa também é uma prática assim, mais nova, que também tem se desenvolvido bastante, está sendo bastante aplicada. E ela tem algumas características. Então, nós temos, como o próprio nome está dizendo, nós temos times alocados por unidades. Opa, tem alguém falando aqui. Obrigado. Nós temos a formação de times. Então, nós alocamos esses times por unidade. No caso, a unidade de atuação de cada um deles pode ser uma linha de produção, pode ser uma unidade da empresa, se nós tivermos várias, por exemplo, um sistema de várias sedes, ou por setores mesmo. Isso vai depender da gestão. Só que com isso, nós temos uma atuação multifuncional. O que isso quer dizer? O funcionário deixa de ser limitado, apesar dele ser um especialista. Ele conheceria várias áreas de atuação. Um exemplo comum que aconteceu, no caso, quando eu era estagiário, é que a equipe de manutenção era muito pequena. Então, nós tínhamos dois bombeiros hidráulicos, um eletricista e só. E eu de estagiário. Então, a maioria do nosso serviço de manutenção, eles eram compartilhados pela equipe toda. Então, a gente acabava aprendendo
mais sobre a área que nós, que teoricamente não era a nossa. Então, a parte hidráulica seria que eu mais me envolveria, que seria a parte mais relacionada com manutenção de engenharia mecânica, e a parte elétrica seria, no caso, mais relatar o que aconteceu. Mas eu consegui aprender bastante, e principalmente como eu ficava mais na parte de observar e relatar, eu aprendi mais na parte teórica, algumas coisas de prática, e a maioria da equipe aprendeu na parte prática como se trabalhar em uma área que seria, teoricamente, aquela que não é a sua especialidade. Então, a partir daí, quando acabava um faltando, e como a equipe era pequena, todo mundo conseguia fazer, logicamente que não com a mesma qualidade daqueles que seriam especialistas na área, mas conseguia resolver bem os pontos que nós tínhamos. Então, isso é o time. No nosso caso, o time era único, mas o time fazia esse tipo de situação. Nós tínhamos a multifunções. Eu acabei não é muito comum os estagiários fazerem atuações práticas de manutenção, mas devido à necessidade, eu acabava fazendo algumas coisas que eu podia para ajudar. Porque a lei de estágio ela é bem restrita, então a gente não pode ter nenhum tipo de problema. Então, eles evitavam que eu fizesse alguma coisa prática, mas eu conseguia fazer algumas coisas, aprendi bastante por conta disso com relação à formação dos times, que era um time único, mas era um time bem unido e tinha bastante vontade de trabalhar. E a partir daí a gente adquiriu esse tipo de trabalho, de atuação multifuncional. Lógico que, citando esse exemplo agora, eu percebi que aquilo acontecia de forma natural. Ninguém falou para a gente que a gente era um time, ninguém falou para a gente que era para atuar de forma multifuncional, ninguém falou que era alocado por unidade. Esse tipo de coisa também acontecia. As unidades, cada um tinha os seus times responsáveis. A gente chegava a fazer algumas situações, compartilhar conhecimento com as nossas outras unidades que nós tínhamos, e chegávamos a fazer atuações diretas em grupo. Então, vários times fazendo seguindo a mesma ordem de manutenção. Então, isso com certeza gerava a maior integração entre as pessoas da unidade, e foi isso que aconteceu com a gente, tanto na unidade que a gente trabalhava, quanto nas outras unidades que nós tínhamos. Lógico que não era o mesmo tipo de companheirismo, porque você vê menos as pessoas, mas com certeza ajudou a integrar os nossos recursos humanos. Também com o nosso coordenador e os gerentes, que eram bem mais próximos do que o que a gente imaginava antes de formar os times para trabalhar. Eles eram basicamente inalcançáveis. A gente não conseguia nem falar com eles, não conhecia, não sabia nome, não sabia nada. E a partir disso a gente conseguiu trabalhar bastante bem, muito bem com os gerentes, e de forma mais direta. Nós tínhamos o contato mais facilitado com eles para reportar problemas, para ver esse tipo de situação. Então, na minha avaliação, a formação de times é uma estrutura organizacional excelente. Lógico que depende também da boa vontade, da motivação dos colaboradores. Porque, assim, gerando a maior integração, nós temos um maior senso de pertencimento das pessoas na empresa, e elas passam a trabalhar mais felizes. E felicidade como a gente pode dizer no mundo capitalista, felicidade é lucro. Então, quem trabalha feliz gera recursos. Então, com relação a esse tipo de forma de atuação, alguém quer fazer algum questionamento? Beleza, eu vou entender um silêncio comum, não, e vou seguir. Esse aqui é um gráfico que nós temos aqui de 1987 a 2001. Vamos lá, então vamos tentar entender ele aqui. Nós temos aqui a centralizada, a descentralizada e a mista. A mista é essa que está em branco aqui na parte superior, a descentralizada aqui no centro e a centralizada aqui na parte inferior. O que isso aqui quer dizer para a gente? Que durante esse período de 1987 a 2001, a parte descentralizada ela criou um gargalo aqui e ela se manteve numa média razoável. A centralizada teve quedas e ascensões com relação ao tempo e reduziu um pouco com o que tinha antes. E a mista é que está se desenvolvendo um pouco mais.
Com relação ao tempo, no caso, vamos projetar agora 20 anos para frente, que é onde nós estamos. A mista cresceu muito mais do que está aqui. Então, ela ocupou muito mais da metade dos processos de estrutura organizacional. A descentralizada ainda continua sendo a menor e a centralizada reduziu, porém ainda é maior do que a descentralizada. A formação de times também cresceu bastante. Então, não está constando aqui nessa figura, mas ela cresceu muito na área da industrial pelos pontos positivos que eu mencionei anteriormente. Bom, então a estrutura da manutenção, nós temos essas possibilidades que aqui estão. A linha direta, a estrutura matricial, que são as matrizes, e a estrutura mista com formação de times. Então nós temos aqui, isso aqui seria o organograma da empresa. Então como é que ele funciona? Então, em estrutura em linha, eu tenho aqui o superintendente, que é aquele que é o chefão de todo mundo. Tem o gerente administrativo, o de manutenção, que aí gerencia as equipes mecânica, de eletricidade com instrumentação, planejamento e a equipe complementar. Tem o gerente de produção e o gerente de engenharia. A maioria está conseguindo enxergar uma empresa claramente aqui, porque é uma estrutura muito comum de ser utilizada. Estrutura matricial. Essa aqui ela tem várias, nós vamos dizer aqui, várias modificações, porque nós temos as unidades separadas. Então, tem o planejamento da unidade X, unidade Y, unidade Z, tudo separadinho, bonitinho, que ela se integra com o planejamento geral. Então, aqui é bem semelhante ao que a gente falou de descentralização. Então, aqui, complementar unidade X, unidade Y, unidade Z. Então, elas são separadas e atuam em conjunto apenas quando necessário, como vocês estão vendo a conexão que nós temos aqui da operação com a manutenção. E na formação de times. Então, eu tenho o time da manutenção da área 21, aí eu tenho o pessoal de equipamentos, o técnico de segurança, o pessoal do planejamento, a equipe de mecânica, a equipe de elétrica, a equipe complementar e os operadores. Então, essa aqui era a que eu costumava atuar. No caso, anteriormente, eu fiz um dos estágios de manutenção. Foi nessa situação aqui, na estrutura matricial, e o outro foi com relação aos times, que foi depois que eu atuei na área diretamente. Nesse caso aqui, eu atuava no planejamento. Então, nós tínhamos esses cargos aqui, com exceção de equipamentos de técnico de segurança, e os equipamentos não eram tão urgentes assim, então não precisava de um inspetor e também nem de um técnico de segurança. Nós seguimos o padrão da NBR, então consegui trabalhar bem com relação a isso. Então, a estrutura de times é baseada nesse tipo, não há um organograma direto, todo mundo atua com o mesmo objetivo. Pessoal, eu vou encerrar essa chamada aqui, essa videoaula aqui, e vou mandar outro link para vocês, para a gente poder falar sobre o sistema de controle. Beleza? Vou encerrar aqui e vou mandar outro link no portal. Vocês, por favor, fiquem atentos.